Bom, hoje nós vamos falar sobre mecanismos da psicografia. É a aula número 12. Então, faz um ano que nós estamos fechando, né, o nosso curso. Então, começamos em março do ano passado e agora já fechou um ano. Estamos iniciando a aula número 12. Lembrando, então, que Kardec colocou para nós o termo psicografia, que ele tirou do grego, né? Onde psique é igual a alma e grafia igual a escrita. Isso Kardec comenta para nós na revista Espírita de agosto de 1959. Por que ele no início chamou de médium escrevente e depois ele adotou esse termo? Alguém escreveu para ele, usando esse termo, ele analisou, viu que o nome tinha sentido e passou, então, a chamar de, em vez de médium escrevente, de médium de psicografia. No livro dos médiuns, ele comenta sobre os dois. Ele fala os médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos. Então, psicografia é um termo já que Kardec já utilizou dentro da codificação. Os principais livros... Opa, Edson, segura para nós um pouquinho. Os principais livros consultados para esse nosso estudo. Então, a gente vai falar depois, né, lá no final, sobre as provas que a justiça teve, né, para alguns casos, sobre a psicografia. Então, a grafoscopia, ela reconheceu assinaturas de pessoas que haviam desencarnado e, através da psicografia, trouxeram mensagem e assinaram. Vamos falar também de um livro chamado Psicografia ante os Tribunais, o livro dos médiuns, Missionários da Luz, Estudando a Mediunidade, Mediunismo e a revista Espírita, né, que nós estamos consultando também, para basear esse nosso estudo de hoje. Vamos em frente. Próxima. Isso. Bom, então, psicografia, o que é psicografia? Ele é um fenômeno mediúnico no qual os espíritos se comunicam conosco através da escrita. Então, o espírito se utiliza das mãos do médium para escrever mensagens. Então, na revista Espírita, já de janeiro de 1858, nos mostra que Kardec já tinha denominado como mediunidade escrevente e depois passou a chamar de psicografia. Próxima. Então, o que é? São aquelas pessoas denominadas médiums, escreventes ou psicógrafos, aqueles que escrevem, os espíritos escrevem através de médiums. Mas tudo isso teve um começo, né? O começo não era através da mão do médium. No começo, eles arrumaram uma espécie de uma prancheta que tinha rodinhas, e na ponta dessa prancheta, eles colocavam um lápis. E aí, os médiuns, em vez de escrever, eles colocavam a mão sobre essa cestinha, sobre essa prancheta, e aí a escrita saía dessa forma. Esse processo, Kardec chamou de psicografia indireta. Era muito trabalhoso, era difícil, mas serviu como um início para a psicografia. Depois passou a ser utilizada a mão do médium. Próxima. E consta para nós, tanto no Livro dos Médiuns, quanto na Revista Espírita, de março de 1859, que de todos os meios de comunicação, a escrita, a psicografia, a escrita manual, é o mais simples, mas o mais cômodo, mas é o mais completo, a mais completa forma de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Então, Kardec coloca para nós dessa forma, que é um meio mais simples, mas é mais completo para se fazer uma comunicação com o plano espiritual. Próxima. Aqui eu queria fazer uma comparação entre psicofonia e psicografia. A psicofonia, que nós falamos na reunião anterior, é uma faculdade mediúnica mais usada para orientar os desencarnados. E a psicografia é a faculdade mediúnica mais usada atualmente para orientar nós, os encarnados. Por quê?
Na psicofonia, há a possibilidade de haver uma conversa, um diálogo entre o espírito e um doutrinador. Então, um espírito sofredor, um espírito que está em necessidade, ou né, por algum problema que ele tenha de tristeza, de angústia ou de revolta, quando você está nessa situação, imagine você fosse escrever todo o teu problema e depois receber a orientação do doutrinador. Ia ser muito demorado e complicado. Nessa hora que você que está aflito, que está angustiado, que está com algum problema, você quer algo mais rápido, algo que agilize a tua ajuda. Por isso que a faculdade, então, de psicofonia, ela é mais apropriada para o atendimento aos espíritos sofredores que estão no plano espiritual, que se comunicam através do médium, pela fala, explicam a sua situação, dizem como é que estão, e aí o doutrinador já faz o esclarecimento. Então, há uma agilidade para ajudar os desencarnados na psicofonia. Eu coloquei ali a faculdade mediúnica mais usada, não quer dizer que seja exclusiva para sofredores, porque tem, às vezes, mentores espirituais, benfeitores, que se comunicam através da fala e nos orientam também. Mas ela é mais apropriada, é mais usada para esclarecimento de espíritos sofredores. Então, a psicofonia é uma faculdade muito usada hoje para orientar os desencarnados. E a psicografia, ela está servindo mais para a orientação de nós, encarnados. Então, através da psicografia, vem aquelas mensagens que consolam, que esclarecem os familiares, muitas vezes, o doente, da pessoa querida, né? O ente familiar que desencarnou. Então, através da psicografia, ele manda uma mensagem dizendo como é que ele está. Então, isso consola as pessoas, os familiares. Como também os nossos livros, a maioria dos livros que nós temos hoje na doutrina espírita foram psicografados. Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. Então, possibilitou os espíritos instrutores trazerem mensagens, esclarecimentos, orientações para nós encarnados. Então, por isso que eu coloquei ali, a psicofonia hoje é uma faculdade muito usada, mas para ajudar mais aos desencarnados. O maior uso é para ajudar o desencarnado. Também, claro, pode ser para ajudar o encarnado, mas o maior uso é para o desencarnado. E a psicografia é onde os espíritos encontraram uma facilidade enorme para trazer as orientações para nós. Então, pensem sobre isso. É uma analogia que eu fiz entre psicofonia e psicografia, mostrando a utilidade delas. Então, as duas, psicofonia e psicografia, são de uma suma importância muito grande para esse momento que estamos vivendo. Próxima. Aqui eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que vocês me acompanhassem agora com muito cuidado nessa explicação que eu vou fazer agora aqui. Todas as comunicações de espíritos por intermédio da psicografia, isso também ocorre da psicofonia. Mas como estamos falando de psicografia, hoje vamos focar aqui. Todas as comunicações de espíritos por intermédio da psicografia ocorrem através do perispírito do médium. Então, o espírito comunicante vai entrar em contato com o perispírito do médium, e aí o perispírito do médium vai captar aquela informação, vai servir de canal e vai levar essa ideia, todo o pensamento originado do nosso espírito, ou originado de um espírito comunicante, de um outro espírito, todo pensamento é gerado em forma de ondas eletromagnéticas. E enquanto isso está em estado do plano espiritual, a nível espiritual, as ondas eletromagnéticas mentais, elas são muito rápidas, têm uma velocidade maior, uma dinâmica maior. Quando essa onda mental
percebam ali que quando elas chegam no corpo etérico do médium, primeiro elas adentram através das ondas mentais. Elas passam via perispírito do médium e chegam no corpo etérico do médium. Quando chega no corpo etérico, quando nós estudamos sobre o corpo etérico, em um estudo anterior, que essa aula está, esse vídeo está no canal do YouTube aí da União Espírita Os Caminheiros do Bem. Quando nós falamos do corpo etérico, falamos que o corpo etérico ele é um corpo que faz o ajuste das vibrações que o nosso corpo físico pode perceber. Então, essas vibrações, essas ondas eletromagnéticas mentais muito rápidas, não conseguem ser codificadas pelo nosso cérebro físico. Então, essas ondas mentais precisam ser abaixadas a sua vibração. Então, quando essas ondas mentais muito rápidas, vinda do nosso espírito ou vinda de um espírito comunicante, chega no duplo etérico, ali tem um abaixamento vibratório. E a partir, então, do corpo etérico em direção ao físico, as ondas eletromagnéticas mentais ficam mais lentas. Ficando mais lentas, quando chega essa onda eletromagnética na epífise, lembrando que o nosso cérebro físico não interpreta ondas eletromagnéticas mentais. Então, o nosso cérebro físico não consegue identificar essa linguagem. Quando chega na epífise, por isso que é importante essa aula de epífise que nós fizemos agora em fevereiro, né, que também está no canal do YouTube da União Espírita, Os Caminheiros do Bem. Quando essa onda eletromagnética chega na epífise, a epífise transforma ondas eletromagnéticas em sinal elétrico. E aí o nosso cérebro físico consegue interpretar. Esse é o mecanismo de como chega o pensamento de um espírito em nosso cérebro físico. Ele vai sofrendo ajustes até se transformar em sinal elétrico. Quando nós estamos fisicamente aqui pensando, e esse pensamento tem que chegar, e que está em forma de ondas elétricas, e tem que chegar ao nosso espírito para que haja interpretação dessa ideia, ele faz o caminho inverso. Ele sobe, quando chega na epífise, né, parte do nosso cérebro em direção à epífise, ele está em sinal elétrico. Da epífise em direção ao corpo etérico, ele se transforma em onda eletromagnética mental lenta. Quando ele chega no nosso corpo etérico, agora em direção ao perispírito, ele acelera essa onda eletromagnética. E isso chega ao nosso espírito, que consegue interpretar o que nós estamos vendo, adquirindo de conhecimento, o que o nosso cérebro físico está processando. Só que isso é em velocidade muito rápida. Mas esse é o mecanismo que funciona. Então, nós vamos ver muito hoje aqui desse mecanismo que nós já vimos em aulas anteriores, juntando as aulas, né, montando elas, para que nós consigamos entender, então, esse mecanismo da psicografia, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora, vamos já adentrar o assunto psicografia. Vamos falar da classificação da psicografia. A classificação, inicialmente, Kardec, ele distinguiu 2 tipos de psicografia. A psicografia intuitiva e a psicografia mecânica. Depois ele viu que existia, em determinados médiuns, uma mistura das duas. O médium era tanto intuitivo quanto mecânico ao mesmo tempo. E aí ele denominou esse médium de psicografia, então, de psicógrafo semimecânico, ou psicografia semimecânica. Quando existe tanto a intuitiva e a mecânica ao mesmo tempo. Vamos ver o que é uma e o que é a outra, né? Vamos ver aí. Bom, esse estudo que nós vamos ver agora, ele está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulos 13, 15 e 16. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Então, no Livro dos Médiuns está lá médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, e no capítulo 16 ele
fala um pouquinho mais sobre eles no assunto ali, variedades de médiuns escreventes. Ok? Então, próxima. Então, vamos ver algumas características que a gente já pode ir adiantando, né? Na psicografia intuitiva, o médium escreve por si. Mas o que ele escreve é a sugestão do espírito comunicante. O médium vem a intuição no pensamento do médium. O médium capta a ideia do espírito. Só que o médium tem aquela ideia, que não é dele, que veio de alguém, e aí decide, escrevo ou não escrevo. E se decide escrever, ele escreve, mas ele vai escrever com a sua letra, com a sua caligrafia, né, toda ali, com a sua forma de escrever, mas a sugestão, a ideia é do espírito. Mas é a psicografia chamada intuitiva. Na psicografia semimecânica, o médium tem certo controle sobre sua mão, então parcialmente ele controla a mão, mas ela também pode mover-se sem a sua vontade. Vem um impulso na sua mão e escreve sem ser vontade do médium. É nesse momento, então, que entra a parte mecânica. E quando o médium ele decide escrever, que tem certo controle, é a parte intuitiva. Quando Kardec identificou que existia médium que tinha essas duas situações, é o que ele chamou, então, de semimecânico. Na psicografia mecânica, aí o médium não tem interferência nenhuma. A mão se move sem a influência da vontade do médium. E o médium não tem consciência do que a mão está escrevendo. É mecânica, né? Próxima. Uma característica muito interessante é que no médium psicógrafo intuitivo, o movimento da mão é voluntário e facultativo. Ou seja, a velocidade da escrita vai ser da escrita que o médium escreve, normalmente. O médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade do médium. No primeiro, no intuitivo, psicógrafo intuitivo, o médium decide escrever, vem a ideia, mas ele decide se escreve ou não. No médium mecânico, a vontade do médium não existe. A mão escreve sem que o médium consiga controlá-la. E o semimecânico, ele participa de ambos os gêneros. Tem momentos que o médium controla a mão, tem momentos que não. Próxima. Agora vamos falar um pouquinho da velocidade da escrita. Então, na psicografia consciente ou intuitiva, a velocidade da escrita é a velocidade que o médium escreve. Na psicografia semiconsciente, no momento em que a escrita está sendo intuitiva, o médium vai escrever na velocidade normal dele com a letra dele. Quando o espírito passa a escrever, que daí é a parte mecânica, naquele momento o médium escreve muito rápido, aumenta a velocidade e muda o tipo da caligrafia. Vai ser a caligrafia do espírito. Então você identifica uma semimecânica quando você olha a mensagem e você tem distingue dois tipos de letras diferentes, duas formas de escrita diferentes. Uma que é a letra que o médium tinha e a outra que o espírito tinha. E quando é que o médium escreve, que ele tem a intuição, é lenta, na velocidade que o médium escreve. E quando é mecânica, escreve mais rápido. E quando é a psicografia mecânica, inteiramente mecânica, a escrita é muito rápida. Aí o espírito vai utilizar uma velocidade muito maior do que a que o médium escreve normalmente. Então, quem gostaria de identificar como é a sua psicografia, se é intuitiva, se é semimecânica ou mecânica, basta analisar essa questão. Se o tempo todo é a escrita normal, é porque você está tendo intuição do que vai escrever. Se ela é muito rápida, a psicografia é mecânica. Se mistura as duas, momentos que é escrita numa velocidade normal e outra rápida, é semimecânica, né? Próxima. Bom,
Isso é importante também, que em todas as formas de mediunidade, seja intuitiva, semimecânica ou mecânica, sempre tem que existir essa afinidade fluídica entre médium e espírito. Próximo slide, Edson. O que é essa afinidade? Cada um de nós vibra certa energia de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? E quando um espírito se aproxima de nós, tem que haver uma certa combinação energética entre nós e o espírito. Uma certa combinação fluídica. Em muitos casos, existe uma certa diferença. Então, tem que haver a harmonização vibratória para que haja essa possibilidade da comunicação. Essa harmonização vibratória, a gente já viu, já estudamos, quando falamos das leis da comunicação, lá numa das aulas do ano passado, bem no início. E o vídeo também está aí no canal do YouTube, né, para ser assistido. Então, leis das comunicações mostram como é essa forma de harmonização que é necessária, mas sempre tem que haver essa harmonização para que haja a possibilidade da psicografia. Também da psicofonia e assim vai. Próxima. Vamos começar a falar, então, dos mecanismos da psicografia. O primeiro, então, é da psicografia consciente ou intuitiva. Como que acontece essa mecânica? O espírito comunicante vai se aproximar do médium e, telepaticamente, vai transmitir uma ideia, a ideia que ele deseja enunciar. Aí o médium vai captar esse pensamento desse espírito e vai decidir, escreva ou não, será que é meu ou será que não é? Lembra que nós falamos, quando falamos de animismo, para você tentar identificar quando é teu e quando não é, na aula sobre animismo também, já estudado no ano passado. Sempre é importante que o médium coloque no papel, escreva aquilo que está vindo na sua ideia, né, no seu pensamento. Escreva. Depois a gente vai avaliar se era seu ou não era, se era do espírito. Quando nós fazemos isso, se colocamos no papel, nós começamos a treinar e exercitar essa possibilidade, então, da intuição e da escrita, para que nós consigamos identificar se é nosso ou não. Próximo. Nós sempre falamos que a mediunidade, ela é orgânica. Por que orgânica? Porque existe uma ação em cima do nosso organismo para que a mediunidade aconteça. Existe uma ação orgânica. E como que ocorre a ação orgânica no médium consciente? Vamos ver esse mecanismo ali. Lembra que nós falamos há pouco ali? Vamos olhar ali no número 1, que está ali no desenho. Número 1. No desenho número 1, eu estou explicando aquela questão das ondas eletromagnéticas do pensamento. O espírito emite para o nosso perispírito, que vai emitir até chegar no duplo etérico, ondas eletromagnéticas mais rápidas. Quando passa pelo corpo etérico, até chegar na epífise, essa onda eletromagnética se torna mais lenta. Bom, aí no número 2 ali, o que a epífise faz? A epífise pega essas ondas eletromagnéticas do pensamento e transforma essas ondas eletromagnéticas em sinal elétrico. Pronto. Agora, sinal elétrico, o pensamento está em forma de sinal elétrico. Sinal elétrico, o nosso cérebro físico interpreta. Aí, o que ele faz? O que a epífise faz? A epífise manda para o tálamo. O tálamo, nós já falamos isso quando falamos da epífise, né, da aula da epífise. O tálamo é uma espécie de caixinha de distribuição do cérebro. Então, tudo passa pelo tálamo. Então, a epífise transformou pensamento em sinal, onda eletromagnética do pensamento, em sinal elétrico, né? Ela vai mandar para o tálamo. Aí o tálamo vai identificar, esse é um pensamento. Então, aí ele joga lá para a área do nosso córtex cerebral, responsável pelo raciocínio.
Então, a partir que chegou no nosso córtex frontal, na área responsável pelo raciocínio, nós temos consciência daquela ideia que o espírito emitiu. Vamos imaginar assim, o espírito quer dizer assim, eu estou aqui e preciso de ajuda. Então, primeiro ele vai emitir aquele sinal em onda eletromagnética, né, rápida. Essa ideia vai passar pelo nosso perispírito, chega na epífise, vai se transformar em sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai para o tálamo manda para o córtex cerebral responsável pelo raciocínio. E vai chegar àquela ideia que o espírito disse: eu preciso de ajuda. E aí você vai, né, identificar o que você pode fazer pelo espírito. Ou o espírito vai dizer: eu quero falar, né, eu quero fazer uma mensagem para minha família. E aí ele chega em nós, o espírito quer mandar uma mensagem para a família tal. Então, essa é a ação orgânica. O nosso cérebro faz parte do organismo, né? Então, a ação orgânica da mediunidade, no caso agora da psicografia, é dessa forma, a psicografia intuitiva ou consciente, é dessa forma que acontece. Vem o pensamento do espírito até chegar na nossa parte do cérebro físico responsável pelo raciocínio. Só que tem que chegar em forma de sinal elétrico, por isso que a importância da epífise para nós. Ok? Próxima. Vamos falar algumas características da psicografia consciente ou intuitiva. Próxima. Uma coisa importante a ser dita, né? Os médiuns intuitivos, eles não precisam se exteriorizar, desprender o seu perispírito para captarem a ideia. É intuitiva. Então, os médiuns apenas se concentram, fazem um pouquinho, né, de estado de concentração para poder captar melhor a ideia que está chegando até eles, intuitivamente. Então, não há necessidade de desprendimento para a mediunidade de psicografia intuitiva ou consciente. Lembrando, todos nós somos médiuns intuitivos, todos nós. Isso quer dizer que todos nós, se treinarmos, podemos nos tornar médiuns de psicografia intuitiva. Todos nós. Só desenvolver, só treinar. Próxima. Então, o médium consciente ou intuitivo, ele age como fosse um intérprete. Ele ouve a ideia, vem a ideia no seu pensamento, ele capta, e aí ele vai traduzir aquela ideia e escrever ou não. Essa ideia, né, não é sua. Ela está chegando ao seu pensamento. Muitas vezes, como um intérprete faz, o intérprete ouve o que, né, alguém está tentando passar para o outro, e ele está de intérprete ali. Então, às vezes, aquela ideia precisa de um certo ajuste. Então, o médium intuitivo ele faz isso. A essência da ideia, o pensamento, não vai mudar. Mas ele, às vezes, ajusta para um termo de palavra que seja mais familiar a ele. Esse é o médium intuitivo ou consciente. Próxima. Então, o médium intuitivo, ele recebe o pensamento do encarnado através do seu cérebro perispiritual primeiro. Aí ele vai se vestir dos seus vocábulos peculiares, né, da sua forma, vai escrever com a sua caligrafia e o seu modo de escrever. Porque ele apenas captou a ideia. Ele vai colocar essa ideia pela sua vontade, da sua forma de transmitir aquela ideia, escrever, né, e usando a sua caligrafia e a sua forma, o seu vocábulo. Próxima. Então, na psicografia intuitiva, o espírito não atua sobre a mão do médium. Ele atua sobre o cérebro, sobre a alma do médium, transmitindo a sua ideia e a sua vontade para que o médium escreva. Próxima. Na psicografia intuitiva, o médium sente uma vontade de escrever. Essa vontade é dirigida pelo espírito.
Mas escrever depende da vontade do médium. Ele que decide se escreve ou não. Nós aconselhamos que numa reunião mediúnica se deixe um espaço sempre para que os médiuns treinem a psicografia e sempre escrevam. Não fique na dúvida. Será que é meu ou será que não é? Escrevam. Essa avaliação faça depois da escrita. Próxima. Então, o médium tem conhecimento daquela ideia que o espírito quer transmitir antes de escrever. Mas o que escreve não é sua ideia. A ideia veio do espírito. Ele é um intérprete, mais uma vez, reforçando, ele é um intérprete que vai transmitir o pensamento após compreendê-lo, apropriar-se e traduzi-lo da sua forma, aí ele vai escrever, né? Próxima. Então, o médium assimila intuitivamente esse pensamento do espírito. Tem plena consciência do que está escrevendo. Embora, sempre reforçando, o pensamento não é seu. A ideia não é sua. Ele está escrevendo a ideia que veio, alguém está dizendo para ele escrever. É como se alguém estivesse ditando. Lembra da escola que a professora ditava e nós escrevia? Nós só escrevia. Quem ditava a ideia, o conteúdo, era a professora. Próxima. Então, o médium intuitivo recebe esse pensamento e depois ele vai passar para o papel. Por isso que no início, quando o médium está começando, é por isso que ele precisa exercitar, treinar bastante dentro do grupo mediúnico. No início, ele vai se confundir com o seu próprio pensamento, a sua ideia. Com o tempo, ele vai começar a identificar aquilo que é seu e aquilo que é não. Mas isso é o treino, é o hábito que vai formar isso, né? E ele vai começar a ver que, muitas vezes, aquelas ideias extrapolam o seu próprio conhecimento. Ele não tinha noção daquilo, daquela ideia, mas ele coloca no papel e aquilo tem um fundamento, um sentido muito amplo. Vamos dar um exemplo. Chico Xavier, ele teve o 4º ano primário de escolaridade. E se nós vermos obras que ele trouxe para nós, é muito além do conhecimento que ele tinha adquirido nessa encarnação. Próxima. Então, só reforçando, né? No estado evolutivo que nós nos encontramos, nós todos temos a mediunidade da intuição. É inerente ao ser humano. Então, todos nós podemos desenvolver a psicografia intuitiva ou consciente. Isso depende do nosso treino, da nossa busca por isso. Claro que existem muitos fatores. Como que eu me torno um médium de psicografia intuitivo que eu consigo melhorar? Se eu conseguir melhorar a minha intuição, eu consigo aprimorar, né, essa questão da psicografia. Como que eu melhoro a minha intuição? A intuição é relacionada com os pensamentos e com os sentimentos. Então, se eu melhorar a qualidade dos meus pensamentos e a qualidade dos meus sentimentos, automaticamente eu vou aumentar as minhas percepções. Isso é claro, né? Porque quando eu melhoro a qualidade de pensamentos e sentimentos, eu vou ter pensamentos e sentimentos mais elevados, que vão gerar matéria mental e matéria sentimental mais sutil. E isso vai permitir um fluxo maior de pensamento. Se eu tiver pensamentos negativos, são pensamentos pesados, é matéria mental densa, que vai dificultar a minha intuição. Então, por isso, se eu melhorar a qualidade dos pensamentos, eu melhoro a minha intuição. E aí facilita a minha mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade de psicografia. Próxima. Kardec coloca para nós, no Livro dos Médiuns, no item 178 do capítulo 15, o seguinte: a faculdade de escrever é a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, de todas as faculdades mediúnicas, a de escrever, se eu treinar, eu consigo desenvolver. Por isso que isso é praticamente universal.
todos os grupos mediúnicos sempre reservam um certo tempo da reunião, alguns minutos, para o exercício da psicografia, porque ela pode ser desenvolvida, principalmente a intuitiva ou consciente, né? Edson, tem alguma pergunta, alguma coisa? Então vamos seguir, né? Opa, a Sandra. Deve ser bem difícil identificar se o pensamento é nosso ou não. Na mediunidade de psicografia intuitiva, então vamos lembrar do nosso estudo que já fizemos sobre animismo. O animismo, porque muitas vezes nós temos o animismo, é o que vem de dentro da nossa alma. Como é que a gente identifica quando é nosso e quando não é nosso? Nós colocamos naquela aula sobre animismo que, para identificar, você tem que ver, e isso precisa ser, por isso que eu falo escrever, né? No caso da psicografia, eu tenho que escrever. Se uma escrita que eu fiz, uma reunião, saiu de uma forma, na outra reunião, da mesma forma, na outra reunião, da mesma forma, eu vou pegar assim, fiz 5 vezes, e sempre a mesma ideia ficou igual, isso pode caracterizar que seja meu. Porque está repetindo uma situação. Agora, se cada vez ele está mudando a ideia, são ideias diferentes, é uma forma de eu identificar que está havendo variações de espíritos transmitindo ideias diferentes. Uma mesma ideia, várias reuniões, identifica como se fosse do mesmo espírito. No caso, primeiro seria o nosso. Se começa a variar as formas de ideias, e você começa a identificar que naquela ideia você não estava pensando naquilo, e aquilo veio, é uma forma de identificar quando é nosso e quando não. Para isso, precisa treino. É uma forma de avaliar. Recomendo olhar aquela aula que nós falamos sobre animismo. Lembrando que nós temos essa aula em vídeo aí no canal do YouTube dos Mensageiros, mas também no blog, Blogspot Mediunidade Sem Preconceito, nós temos a apresentação da aula, exatamente como nós estamos vendo aqui agora, também está o texto, para você ler com calma, ou quiser ver o vídeo, ou quiser ler, esse material está à disposição, ok? Vamos ver o que tem para nós sobre preparação espiritual do médium de psicografia. Porque precisa uma preparação, não é tão simples assim, né? Então, no livro Missionários da Luz, no capítulo 1, chama O Psicógrafo. Já uma demonstração da preocupação de Kardec, porque no livro Missionários da Luz ele vai descrever várias participações dentro de reuniões mediúnicas. E o primeiro capítulo é sobre o psicógrafo. Ele vai participar de uma reunião onde está havendo uma psicografia. Não vou entrar nos detalhes de tudo ali. Eu vou apenas pegar algumas partes principais. Eu recomendo, quem tiver esse livro em casa, né, fazer a leitura. Quem não tiver o livro, ele tem em forma de PDF na internet, é só digitar missionariosdaluz.pdf, você já baixa, você já lê esse capítulo aí. Bem fácil. Próximo. Então, o André Luiz começa falando para nós ali, ó, a transmissão da mensagem através da psicografia não é simplesmente tomar a mão. O processo de preparação do médium é feita pelos benfeitores espirituais, né? São intrincados e complexos. Opa, não é tão simples assim? Vamos em frente. Próxima. Primeiro, né, ele fala, ó, a glândula pineal do médium expedia luminosidade cada vez mais intensa. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Então, nós falamos, a glândula pineal participa, né, o tempo todo dessas atividades. Então, a glândula pineal precisa ser ativada para poder fazer algumas funções. Aí, a zona motora do médium, então, a zona motora do médium fica
no córtex cerebral. O córtex cerebral é como se fosse uma parte do cérebro dividida em vários departamentos. Um é responsável pela fala, outro pela visão, outro pela audição, outro pela zona motora, que é o movimento das mãos, outro pelo movimento dos pés, e assim vai. Então, a zona motora do médium, a zona que cuida do movimento das mãos, já estava sendo ativada pela espiritualidade. Ativada para receber, para permitir a comunicação do espírito através da escrita. Aí o André Luiz coloca lá, Alexandre, que era o mentor espiritual, Alexandre aproximou-se da dupla, do espírito e do médium, em serviço, e colocou a sua destra, a sua mão, sobre o lobo frontal do colaborador humano, médium, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Opa, aí tem coisa. Alexandre estava preparando o médium para que o médium não interferisse na escrita. Para que o médium, que as fibras inibidoras, que nós vamos falar um pouquinho para frente ali, não atrapalhassem o espírito a escrever. Então, existe uma preparação, uma necessidade de preparação para que o médium possa fazer o uso da psicografia. Isso acontece na intuição, na psicografia intuitiva? Não. Isso vai ocorrer aonde? A partir da psicografia semimecânica e na mecânica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então. Próxima. Então, vamos falar do mecanismo da psicografia semimecânica e mecânica. Edivaldo, só um detalhezinho eu quero colocar para você. Aquela resposta que você deu para a Sandra a respeito da psicografia... Da identificar? Aqui só... Deixa eu colocar para você. A Lúcia pergunta se isso vale para psicofonia. Tem a impressão que sim, né? Sim, também. Aí, a psicofonia, se você... Todas as reuniões, você está trazendo, através da fala, a mesma mensagem, equivale a dizer que é um problema, de repente, que você está vivendo internamente coisas do passado que você não lembra conscientemente. Mas quando você se concentra e se desprende, o primeiro passo que você, antes de ter contato com o espírito externo, você tem contato com o que está gravado no teu perispírito. E se você trazer com certa frequência aquela mesma situação, usando repetindo umas 3 a 5 vezes a mesma coisa, pode ser teu. Aí você também precisa ser orientado, da mesma forma que o espírito sofredor, porque o médium é um espírito que está precisando se equilibrar ali, né? Por isso que nós falamos muito sobre o animismo, que a necessidade da pessoa deixar essa parte que está dentro dela, que precisa ser tratado, vir à tona para que ela seja orientada. Que depois que o médium está totalmente pôs para fora, equilibrou a sua parte interna, o que tá incomodando no seu perispírito, aí ele fica mais apto a captar o que está vindo de outros daí. Então, da mesma forma, a repetição de uma mesma psicofonia, de um mesmo problema, pode caracterizar que seja animismo um problema do próprio médium, né? Vamos ver o Roger. Agora pergunto, quando o dirigente diz que não pode haver psicografia em reuniões de psicofonia, alegando que deve ser apenas em reunião especificamente de psicografia? Aí precisa haver um entendimento, uma avaliação do grupo. Geralmente, uma reunião mediúnica é dividida em partes. Você deixa uma parte para psicofonia, claro, uma parte maior, mas deixa sempre uns 10, 15 minutos no final para psicografia. Esse é o padrão. Agora, se esse dirigente não entende dessa forma e acha que tem que ter um dia para psicofonia e um dia para psicografia,
é uma questão de conversar, de se ajustar. Nós temos uma aula lá no início que trata das regras, né, das reuniões mediúnicas, que tudo depende do grupo se ajustar e conversar para que o grupo se torne um grupo harmônico. Então, é uma questão de entendimento do grupo. Normalmente, as reuniões que eu tenho participado, ela deixa sempre um tempo para a psicografia na mesma reunião. Mecanismos, então, da psicografia semimecânica e mecânica. Bom, de acordo com os estudos que nós já vimos, quando falamos da epífise, a aula da epífise, o estudo da epífise, a melatonina, que é um hormônio que é produzido pela epífise, a melatonina é um hormônio que nós produzimos do nosso sono, para dormir. Então, a melatonina é um hormônio que tem um efeito sedante, anestesiante. Por isso que quando nós chega à noite e começa a haver mais penumbra, mais escuridão, a melatonina começa a se produzir, a epífise. Então, a melatonina, que é um hormônio que tem um efeito sedativo, os espíritos, ao colocar a sua mão sobre o perispírito, né, do médium, e também sobre a cabeça física, do corpo físico do médium, o que ele faz? Ele ativa a produção de melatonina. Essa melatonina que está sendo produzida durante o trabalho mediúnico, ela não vai ser utilizada, não vai ser direcionada para dar sono no médium. Ela vai ser utilizada para levar essa melatonina até uma determinada parte do cérebro que vai ficar isolada, sedada. Aquilo que a gente viu agora há pouco, a explicação do preparo do médium ali, aonde o médium vai receber no córtex cerebral, em determinada parte, né, ou da fala, ou da escrita, ou da visão, ou da audição, aquela parte vai ficar sedada. No caso da psicografia, a melatonina vai ser levada na região aonde ficam a parte dos movimentos motores, movimento dos braços. E lá no córtex cerebral, nessa parte, a melatonina vai anestesiar. E aí o médium vai perder, né, não vai conseguir mexer com os braços, porque no córtex cerebral está anestesiada essa parte. Então, esse é um estudo que a gente já viu quando falamos da epífise. Então, o médium perde o comando sobre essa parte que está ali, né, de algum órgão, permitindo, então, que outro espírito utilize esse momento aí, né? Então, próxima. Então, o mentor espiritual responsável pela preparação do fenômeno da psicografia aproxima-se do médium, aplica forças magnéticas sobre o seu chakra coronário, nesse caso, ativando a epífise. Próxima. Então, esse mentor espiritual, aplicando forças magnéticas, então ali, forças energéticas sobre o coronário, ele vai ativar a glândula pineal, fazendo com que essa produza mais melatonina. Essa melatonina produzida pela epífise vai ser direcionada ao córtex cerebral, numa região responsável pela coordenação motora, os braços. Como a melatonina tem um efeito sedativo, anestesiante, essa parte vai ficar sedada, então o médium perde o controle dos braços durante um determinado período, enquanto o espírito está ligado a essa parte, né, para poder utilizar as mãos. Ok? Próxima. Então, em seguida, depois que a parte do córtex cerebral do médium está sedada, né, ele perdeu o movimento dos braços,
Em seguida, os espíritos auxiliares, que estão ali colaborando com aquele processo, vão fazer uma ligação perispiritual através de laços fluídicos, ligando o perispírito do espírito comunicante ao perispírito do médium e ligando aos órgãos sensórios do movimento do braço. Aí, aonde que você faz isso? Através de um chakra secundário chamado chakra humeral, que fica exatamente bem entre as omoplatas, nas costas, né? É ali que ficam os gânglios nervosos nossos, do movimento dos braços. Então, o perispírito do espírito comunicante vai se ligar ao chakra humeral do nosso perispírito, do nosso duplo etérico, até chegar nos gânglios nervosos. Então, esse espírito comunicante, temporariamente, vai se apossar dos nossos movimentos dos braços para poder escrever, fazer a sua escrita. Enquanto isso, o nosso cérebro físico está, a parte do movimento dos braços, sedada, lembra? Através da melatonina. Então, nós perdemos o movimento dos braços e o espírito vai estar, ele, ali apto a escrever através de nós. Próxima. Bom, nós estamos falando da semimecânica. No caso da semimecânica, então, a parte do córtex cerebral vai ser sedada, só que vai ser uma sedação parcial, não vai ser total, não vai ser completa. Por quê? Lembra que na mecânica tem momentos que o médium recebe a intuição e ele escreve? Dá mais um enter para nós aí, Edson. Isso, olha aí o que aconteceu ali. No semimecânico, existe a ligação cerebral do perispírito com o nosso perispírito. Então, nós temos consciência, em determinado momento, do que o espírito está querendo que escreva. E aí nós escrevemos. Para nós poder escrever, a nossa mão não pode estar totalmente sedada. O nosso movimento nos braços tem que estar parcialmente. O espírito tem força de impedir que nós escreva. É a hora que ele escreve daí diretamente. Então, na semimecânica, vai ocorrer tanto intuitivamente quanto de forma direta. Ok? Vamos ver como é que é a ação orgânica aqui, como é que acontece. Vamos voltar lá ao número 1. Lá. Olhem na figura o número 1. Essa é a questão, né, das ondas eletromagnéticas, mais rápida, quando passa pelo duplo etéreo fica mais lenta, ok? Aí, quando essa onda mental chega na epífise, a onda mental mais lenta, eletromagnética mais lenta, ela vai se transformar em sinal elétrico, e é nesse momento que parte do que o espírito está mandando intuitivamente, eu tenho consciência. Porém, vai existir aquela ligação por laço fluídico até as nossas, né, ao meio da omoplata, aonde estão os gânglios nervosos, aonde o espírito também vai ter ação direta sobre o comando da nossa mão. Mas para que ele consiga escrever ali, nós precisamos que a epífise produza melatonina. Então, vejam a mão, o número 2 agora ali, vejam que a mão do mentor está emitindo raios, né, para que, no chakra coronário e na epífise, para que seja produzida melatonina. Essa melatonina está sendo transformada nesse momento em transmissores neuroquímicos, em sinais daí neuroquímicos que vão até o tálamo, e o tálamo vai enviar para a área, que é o número 5 ali, a área do nosso cérebro responsável pela escrita, para que naquela região a melatonina chegue até lá e nós fiquemos com aquela região isolada temporariamente. Então, essa é a ação orgânica que vai acontecer no médium semimecânico. Vai ocorrer tanto a transformação do pensamento, né,
das ondas eletromagnéticas em sinais elétricos, como a melatonina está sendo direcionada para a área do córtex cerebral responsável pelo movimento dos braços. Então, ao mesmo tempo, está ocorrendo as duas coisas. Ok, pode ir para a próxima. Vamos ver algumas características. Então, vamos ver o que o Antônio Carlos está nos perguntando. A equipe espiritual usa de algum equipamento durante esse trabalho? Pela descrição que nós temos, nesse momento ela não está usando equipamento nenhum, apenas as energias, né, que para ativar, no nosso caso, a pineal e também laços fluídicos que ligam, né, o perispírito até ao nossos centros nervosos, glândulos nervosos, através dos chakras, né, do chakra humeral. Então, nessas descrições, a gente não vê equipamento nenhum sendo usado, apenas energias. Vamos ver algumas características, então, da psicografia semimecânica. Aqui eu queria chamar uma atenção. Quando nós falamos da psicofonia, que é falar, é o espírito falar através de nós falamos que existe a psicofonia intuitiva ou consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Na psicografia, nós temos a psicografia intuitiva ou consciente, a semimecânica, não é semi-inconsciente, é semimecânica. E temos a mecânica, que não é inconsciente. Por quê? Porque na psicofonia, o médium precisa, no caso da semiconsciente e inconsciente, o médium precisa o seu perispírito precisa se desprender para que o espírito fale, através do médium. Na psicografia, não. Na psicografia, o médium pode estar consciente, vai estar consciente. Ele não precisa se exteriorizar para que o espírito escreva através da sua mão. Ele pode estar consciente ali. A única coisa que alguns fazem, como a gente citou, né? Alguns apenas colocam a mão sobre a vista para se concentrar um pouquinho mais, para captar melhor a mensagem. Mas isso não é necessário. Com o treino, isso a gente vai ver que não é quando é semimecânico ou quando é mecânico, isso não precisa. Isso vai ser de forma automática. Próxima. Então, na psicografia semimecânica, o médium tem certo controle sobre sua mão, porque ela está parcialmente sedada, lembra? A parte do córtex cerebral está parcialmente sedada. Então, o médium tem certo controle sobre sua mão, mas ela também pode mover-se sem a sua vontade. Por quê? Porque tanto o espírito está ligado diretamente aos gânglios nervosos, quanto existe mensagem passando pelo seu cérebro também. Próxima. Então, o espírito desencarnado atua sobre os glândulos nervosos, à altura da omoplata, e ali vai se conectar para atuar facilmente nos nervos motores do braço. E aí, escrever, né? Isso tudo através do chakra humeral, do perispírito e do pretérico. Próxima. Na psicografia semimecânica, o médium tem conhecimento de determinados trechos da mensagem. Então, aquela parte que passa pelo seu cérebro, ele tem consciência, tem conhecimento. E também não tem, aliás, conhecimento da parte dos trechos que o espírito utiliza assim, diretamente da sua mão. Então, o médium não tem conhecimento total da mensagem. Ele vai escrevendo e, às vezes, ele escreve, interfere no meio, né? Escrevendo com a sua letra aquilo que chegou intuitivamente para ele. Mas isso parece meio confuso, mas isso na hora, depois do treinamento, quando o médium está recebendo a mensagem através da forma intuitiva, ele sente que o espírito impulsiona a sua mão para que ele escreva. Quando o espírito quer escrever, é como se ele segurasse a mão do médium para o médium não escrever mais. Isso se dá automaticamente. Então, não existe problema nenhum de interferência.
O próprio espírito vai emitindo a vontade para o médium escrever, intuitivamente. Dá, né? Claro que o médium pode parar e não escrever, mas ele sente o impulso, olha, escreva você agora. E aí o médium escreve. Agora deixa que eu escrevo. Daí o médium não consegue controlar a mão, aí porque o espírito está controlando a mão. Naquele momento o médium perde, né, o controle. Então, conforme explica Allan Kardec no livro dos médiuns, o médium semimecânico participa tanto da mediunidade mecânica como da intuitiva, porque existe a mecânica e existe a intuitiva ao mesmo tempo ocorrendo ali. Próxima. Então, o médium vai ter consciência daquilo, em semimecânico, vai ter consciência daquilo que passou pelo seu cérebro físico e não vai ignorar os trechos que não passou pelo seu cérebro físico, que foi diretamente escrito pelo espírito. Então, por isso que o médium não vai ter, se perguntar para ele em seguida, que parar a escrita, não deixar ele ler e perguntar o que ele escreveu, ele vai falar só daqueles trechos que ele passou pelo seu cérebro. E quando olha a mensagem, vai ter muito mais do que apenas aquilo, porque tem parte que não passou pelo seu cérebro físico. Próxima. Então, na psicografia semimecânica, a parte da mensagem que passa pelo cérebro do médium, ele escreve e terá a sua caligrafia. Por isso que eu falei que, quando o médium é semimecânico, a gente vai conseguir identificar 2 tipos de caligrafia. Aquela que é do médium e a que é do espírito. Os trechos que o médium escreveu intuitivamente e os trechos que o espírito escreveu. São, né? Vai ser 2 formas de... Por isso que você identifica, por isso que Kardec identificou que existia esse tipo de mediunidade também. Próxima. Então, aqueles trechos que não passou pelo cérebro do médium, vai ter a escrita do espírito e a caligrafia, né, do espírito que trouxe a mensagem. Próximo. Aqui uma coisa muito interessante. Vamos ver se vocês conseguem entender esse desenho que eu fiz aqui. Existem médiuns semimecânicos que são diferentes um do outro. Existe médium semimecânico que predomina, a maior parte da mensagem é intuitiva. Por isso que eu fiz ali o vermelho mais intenso. E existem outros médiums semimecânicos que a maior parte da mensagem é mecânica, que é o espírito que escreve, não que o médium não recebe intuitivamente. Então, existe mediunidade, a psicografia semimecânica, que a maior parte da mensagem é intuitiva, mas existem alguns trechos mecânicos. E existem médiuns em que a maior parte é mecânica, mas existem pequenos trechos intuitivos. Acho que não sei se deu clareza para vocês entenderem esse desenho que eu fiz aí, mas só para tentar identificar que existem 2 tipos de médiuns. Vamos falar, então, agora do mecanismo da psicografia mecânica. É bem interessante isso aí. Vamos lá. Bom, na mecânica, primeiro, inexiste ligação entre o cérebro do espírito, comunicando pelo espírito, né, do espírito comunicante, com a mente perispiritual do médium. Não tem ligação nenhuma. E, nesse caso, a parte responsável pelo movimento dos braços vai ser totalmente sedada. O médium não vai ter como controlar a sua mão. Porque vai estar a melatonina que vai ser produzida, vai sedar totalmente a área do córtex cerebral responsável pelo movimento dos braços. Dá um enter para nós, Edson. Então, nesse caso, quando o médium é mecânico, os espíritos auxiliares fazem uma ligação por laço fluídico através do chakra humeral, né, do perispírito, do corpo etérico, e chegando, então, na região dos gânglios nervosos, entre as omoplatas do médium, e o espírito vai comandar totalmente essa escrita. O médium não vai ter consciência alguma do que está sendo escrito. Mas o médium
Lembrando, ele pode estar totalmente consciente e a sua mão escrevendo. Porque não depende do desprendimento espiritual para ter psicografia mecânica. Isso é só para a psicofonia inconsciente ou semi-inconsciente. Na psicografia não funciona assim. Vamos ver como é que é a ação orgânica ali, né? Próxima. Então, o que vocês podem perceber, olhando a figura 1, que não existe ligação mental nenhuma entre o perispírito comunicante e o perispírito do médium. O médium está, né, se ligando totalmente aos plexos nervosos, aos gânglios nervosos responsáveis pelos movimentos motores. O médium está consciente, por isso que está funcionando a parte mental ali do médium. A epífise está produzindo melatonina e sendo encaminhada lá para a região dos movimentos motores, para que não movimente, e vai ficar totalmente sedada aquela região. Como o médium não tem consciência nenhuma do que o espírito está escrevendo, então, né, não está chegando nenhuma informação dessa comunicação ao centro do raciocínio do médium ali no córtex cerebral. Ok? Vamos ver algumas características do médium mecânico. Então, os médiuns mecânicos não precisam se exteriorizar. Isso não é necessário. Apenas buscam um estado de concentração para facilitar. Mas não precisa se exteriorizar. Existe até médiuns, quando estão bem conhecidos de determinado espírito, que eles fazem. Às vezes se desprendem para ir fazer alguma coisa, mas no plano espiritual. Mas não é necessário. E isso, para a psicografia, não precisaria esse desprendimento. Mas isso quando há uma confiança muito grande entre aquele espírito que está escrevendo a psicografia e o médium. Mas não tem necessidade nenhuma. Próxima. Aqui eu coloco isso, né? Não tem necessidade de se afastar do corpo. Mas podem fazê-lo se desejar. Isso caso queira. Mas não precisa, não. Próxima. O espírito comunicante, então, vai atuar sempre diretamente nos centros nervosos e centros, né, motores ali dos braços e das mãos do médium, através do chakra humeral. Não vai ter nenhuma interferência na escrita ali do médium. O espírito está escrevendo. Próxima. Então, dessa forma, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando para escrever. E essa escrita é muito rápida. Esse impulso, então, independe da vontade do médium. O médium pode até tentar segurar a mão, mas não vai conseguir, porque a parte do córtex cerebral que iria dar essa possibilidade do médium impedir a escrita, ela está sedada, está anestesiada, o médium não consegue, né? Então, a escrita é muito rápida e não tem interrupção, vai escrevendo sem parar, né? Próxima. Então, os médiuns mecânicos não interferem nessa mensagem. Eles unicamente são instrumentos, né, que o espírito se utiliza para escrever. Então, a caligrafia e a forma de escrever é toda peculiar do espírito quando ele estava fisicamente encarnado. Próxima. Então, na revista Espírito 1859, tem que corrigir esses detalhezinhos. Então, na mediunidade de psicografia mecânica, o impulso da mão independe da vontade. Move-se por si mesma, sem que o médium tenha consciência daquilo que escreve. Podendo inclusive estar pensando em outra coisa. Então, isso Kardec já colocou nós na Revista Espírita de março de 1859, que o médium pode até estar pensando outra coisa e a mão escrevendo outra coisa, né? E aí a gente encontra algumas coisas bem interessantes. Próxima.
Então, por exemplo, em condições excepcionais, o médium mecânico ainda pode, ele está conversando com as pessoas e a sua mão escrevendo. Ele pode estar palestrando, conversando assuntos diferentes com as pessoas presentes ali, e a mão escrevendo, sem parar. Por quê? Porque ele é mecânico. A psicografia é mecânica. Então, a escrita está independendo, o uso da mão está independendo da sua vontade, é o espírito que está comandando ali. Então, ele pode ficar, o médium pode estar conversando sobre outros assuntos com outras pessoas que estão presentes ali. Próxima. Olha que interessante isso aqui. Ó. Certos médiuns mecânicos chegam a trabalhar com ambas as mãos, com espíritos diferentes, com entidades diferentes. Ao mesmo tempo, duas entidades, uma na mão esquerda e uma na mão direita, escrevendo coisas diferentes. Por quê? Porque é mecânico. Então, isso tudo independe do médium. Né? Então, o que caracteriza esse fenômeno é que o médium não sabe, da psicografia mecânica, né, não sabe o que o Samuel escreve. Só vai saber depois, ao ler, é que vai tomar conhecimento da mensagem. Vamos ver aquilo que é importante. Né? Então, a psicografia mecânica é muito apropriada para a identificação dos desencarnados. Por quê? Porque na escrita, o espírito, se for mecânico ou semimecânico, o espírito vai poder utilizar da sua caligrafia. Aquela caligrafia que vai expor a sua ideia fielmente com as suas palavras, na sua forma de pensar. Idêntica à que ele usava, né? E já existiu, não vamos entrar no detalhe, mas já existiu até julgamentos em tribunais onde o espírito escreveu uma mensagem, fez uma psicografia, assinou, essa assinatura foi reconhecida em cartório e inocentou uma pessoa que estava sendo acusada de ter cometido um crime contra ele. Então, eu coloquei 2 livros ali para quem tiver interesse, a psicografia à luz da grafoscopia e a psicografia ante os tribunais. Então, eles relatam casos dessa situação em que a escrita foi reconhecida, né, a assinatura foi até reconhecida firme para poder inocentar pessoas ou trazer ideias, né? Clarear aquilo que aconteceu com ele, ou coisa assim. Próxima. Então, a psicografia mecânica era um processo muito passivo, né, que se conhece dos efeitos intelectuais, é a mais passiva. Ela é equivalente à psicofonia inconsciente, porque o espírito vai falar sem interferência do médium, no caso ali, diretamente, né? Então, a psicografia mecânica, ela é a que traduz exatamente o pensamento e a ideia do espírito. E quando é mecânica ou semimecânica, o movimento do braço, né, pode ser suave, brusco, rápido, geralmente é rápido, né? Mas ele pode ter movimentos assim, muito agitados, né, para escrever. E enquanto tem algo a escrever, algo a se colocar, ele não para de escrever. Né? Alguém tem que estar até ajudando ele a colocar folhas ali para que essa escrita aconteça. Quem teve a oportunidade já de ver algum filme de Chico Xavier, ou já ter visto, né, quando ele estava encarnado lá em Uberaba, que tinha muitas pessoas sempre ajudando ele a colocar papel, porque ele escrevia muito rápido. Né? Ele era mecânico amplo, né? Vamos ver algumas outras variedades da psicografia. Então, nós temos, por exemplo, podemos ir em frente, médiuns polígrafos. O que é um médium polígrafo? Próxima. O polígrafo é o que muda de escrita conforme o espírito se comunica. Cada espírito vai escrever exatamente com a sua letra. Então, para essa identificação, tem que ser ou semimecânico ou mecânico. Esse caso de mudar a escrita conforme o espírito, então, esse é o mais que acontece mais, né? Numa psicografia mecânica ou semimecânica. As pessoas reconhecem a escrita do espírito
que está trazendo a mensagem quando ele estava encarnado. Próxima. Temos os médiuns iletrados também, pessoas que não sabem escrever. Então, são pessoas que, sem saberem ler nem escrever, quando numa reunião mediúnica, podem, muitas vezes, trazer a psicografia e escrever fluentemente. Claro que é de forma mecânica. Mas, então, isso acontece muito. Próxima. Escrita invertida. O espírito escreve de forma invertida. Aqui tem uma mensagem que foi tirada pelo médium Divaldo Franco, escrita, né, da direita para a esquerda, numa conferência em 1982. Isso foi no Texas, Estados Unidos. Então, ele tirou uma mensagem de trás para frente. A assinatura, a gente pode até ver ali que é Joana de Ângeles, né? Próxima. Aqui estaria a mensagem, né, colocada na ordem correta, para que a gente fosse né, no caso de ler. Mas existe, então, a possibilidade, e muitos espíritos fazem isso, para provar essa questão da psicografia mecânica. Próxima. Aí nós temos os médiuns poliglotas ou xenoglotas. O que é um xenoglota? É o que escreve em língua estranha à sua. E isso aconteceu também com o Divaldo Franco. Próxima. Próxima, isso. Divaldo Franco escreveu em alemão. Isso também aconteceu quando ele estava na cidade de Colônia, lá na Alemanha, em 1990. Então, ele tirou uma mensagem em alemão, e ali várias pessoas assinaram ali como testemunha dessa mensagem. Então, mostrando as variedades que existem no médium mecânico, quando o espírito atua diretamente sobre a mão do médium e ele não tem interferência, né? E, para não deixar de citar, a pintura mediúnica tem a ver com a psicografia? Até o nome da pintura mediúnica, ela se chama psicopictografia mecânica. Vamos lá, próxima. A pintura, para uma pintura mediúnica, na verdade, são seguidos todos os mecanismos da psicografia mecânica. Não existe pintura mediúnica intuitiva, porque a pessoa não é pintor, né? Então, não existe como pintar um quadro de forma intuitiva. Então, sempre é mecânica. A pintura mediúnica, ela é mecânica. Segue todo o mesmo mecanismo da psicografia mecânica. A única diferença é que, em vez de escrever uma mensagem, é feita uma pintura. É um quadro. E o que impressiona é que essa pintura, se fosse feita pelo pintor normalmente, um pintor, para fazer um quadro, ele leva dezenas de horas para fazer esse quadro. E, mediunicamente, esses quadros são reproduzidos em menos de 5 minutos. 5 minutos ou menos até. Mostrando que essa rapidez, né, é porque quem está fazendo isso é alguém que está no plano espiritual, e não é o médium. Fisicamente, né, o pintor, ele tem uma demora maior para fazer isso.